em merchandising, vamos falar sobre o que importa. Eu vou falar um pouco de padrões, tecnologia, falar da modelo de abstração, falar sobre camadas, falar sobre NAT, sobre Software Defined, sobre Network Function Virtualization, sobre RINA, que é uma das arquiteturas alternativas para a internet, e finalmente vou dar alguns exemplos reais aí. Se você sair com mais dúvida do que você entrou aqui, eu consegui atingir meu objetivo aqui. Meu negócio não é responder as perguntas, é mais levantar algumas coisas que às vezes você nem sabia e de repente, a partir de hoje, você começa a perceber que isso está à nossa volta. Bom, se você olhar, existem diversos tipos de rede, diversos requisitos diferentes. Por exemplo, você pode colocar aqui, tem o Proximity, seria RFID, NFC, e com certeza o dispositivo que comunica numa rede de Proximity não é o mesmo dispositivo que funciona numa rede Wide Area, por exemplo. Então, você vê que tem Proximity, tem as Wireless Personal Area Network, que é Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, redes de automação residencial, industrial. Wireless Local Area Network, basicamente isso aqui é Wi-Fi, né? Sei lá, tem outras coisas aí, tem WiMAX, né? outras coisas aí, mas é basicamente o Wi-Fi a única coisa que dominou. Aqui a gente tem uma rede de vizinhança, eu junto essas duas aqui para Wireless Wide Area Network, são redes de grande cobertura, né? E com certeza absoluta, a modulação, a taxa de bits, o alcance, o tanto de potência que você gasta, tanto de energia que você gasta para uma rede Wide Area é diferente de uma rede Wireless Personal Area Network. Basicamente, com a Internet das Coisas, a gente tem dois padrões principais aí, duas arquiteturas, vamos dizer. Uma arquitetura é chamada de WPAN, Wireless Personal Area Network, são redes curtas, porém, normalmente é montado rede mesh. Exemplo disso é Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, Thread, do Google, 6LoWPAN, Zigbee 3.0, etc. E outro tipo de rede são as redes LPWAN, Low Power Wide Area Network. Basicamente são redes de cobertura de 10 km, assim, 30 km, e elas não montam mesh, é estrela. Cada uma tem as suas limitações e vantagens, né? Não tem uma que é melhor. Qual que é melhor? Depende da aplicação. Aqui, basicamente, são alguns dos padrões abertos que existem. Então, você pode ver aqui, tem 802.15.4, que é a camada física do 6LoWPAN, Zigbee, Thread, etc. Você tem aqui Ethernet, Wi-Fi, celular, WiMAX. Ou seja, tem trocentos camada física, vamos dizer assim, trocentas funcionalidades físicas diferentes. Por que tem isso? Por que tem tanto padrão? Porque cada caso tem requisitos específicos. E aí os caras descobrem que o Wi-Fi não é muito adequado para fazer automação residencial, porque gasta energia, dispositivo com bateria no Wi-Fi não vai durar muito, tem várias limitações, então os caras vão lá e inventam 802.15.4, por exemplo. Então, só você pode ver uma multitude aqui de funcionalidades físicas, uma multitude de funcionalidades de múltiplo acesso. Aqui em cima você tem endereçamento de rede, tem basicamente IPv6 e IPv4, mas tem outros aqui. Em funcionalidade de transporte também, pelo menos tem TCP e UDP, fora outras coisas novas aí, né? Quick, coisa do Google, outros protocolos alternativos, né? E as aplicações, não preciso nem falar. Então, esse aqui é uma tirinha, tenho que apresentar toda vez, né? Basicamente, como que os padrões se proliferam, né? Basicamente, carregador de celular, character encodes, tipo Unicode, ASCII, né? O que você vai usar para encodar caractere, sistema de mensagem. Então, aqui, ó, situação, tem 14 padrões competidores agora. Aí o cara, ridículo, né? A gente precisa fazer um padrão universal que cobre todos os casos de uso, né? É isso aí. E aí, de repente, situação, tem 15 padrões competidores. Por quê, né? Qual que é importante? Cobre todos os casos de uso. Isso não existe. Não adianta. Se alguém vier aqui e falar que o... Bom, talvez alguém fale, né, Mas se alguém falar para mim que o 5G vai atender todos esses requisitos aqui, eu não acredito. Só acredito vendo. Talvez seja possível, mas pelo que eu estudei até hoje, eu acho que não é possível.
Aqui é uma outra representação, aqui é igual você vai escolher o jogador lá no Winning Eleven, né? Tem várias coisas, o cara corre, não sei o quê. Então, basicamente, você vê que não tem nenhum padrão. O melhor aqui seria celular, ó. Ele tem tudo, mas falta um pouco na latência, justamente lá na latência, que foi discutido tanto aqui, né? Então, como repito, pela 29ª vez, there is no silver bullet. Não existe bala de prata. Bala de prata, que é uma bala que mata o lobisomem, o cachorro, o homem, mata todo mundo. Se eu tivesse a bala de prata, eu só ia carregar meu revólver com balas de prata. Mas não existe. Não existe a bala de prata. Não existe uma solução que atende todos os casos de uso. Se alguém falar, não acredite. Falar um pouquinho de tecnologia, o RFC 7228 define 3 classes de dispositivo. Eu acho que vai ter mais no futuro, mas basicamente hoje são essas 3. Aqui, classe 2 seria os que são folgados, tem 50K de RAM, 250K de flash, ou seja, esses caras aqui dá para rodar TCP, IPv6, IPv4, HTTP, dá para rodar tudo, né? É basicamente um ISP, né? Vamos dizer, um negócio, muita memória, né? Esse aqui, classe 1, já é uns dispositivos um pouco mais apertados, eles têm 100K de flash, 10K de RAM, então eles não são muito adequados para rodar TCP, para rodar IPv6. Então, normalmente, esses caras gastam menos energia, né? Memória RAM gasta muita energia mesmo. Então, os caras fazem um dispositivo com menos memória RAM, e é óbvio, né? Algumas aplicações, ele é adequado, outras não. Se eu quiser fazer um gateway com esse dispositivo apertado aqui, eu acredito que não seja viável. Fazer com esse aqui já é mais viável. E tem a classe 0, que são os dispositivos que têm pouquíssima memória, ou seja, eles não têm nem 100K de flash, tem tipo 32K de flash, 8K de RAM, 4K de RAM. Esses dispositivos, eles são muito, muito apertados mesmo, e eles não são capazes de suportar com segurança o protocolo IP. E vamos dizer aí, ó, você pega os caras falando que vai ter 20 trilhões de dispositivos conectados na internet no futuro. De qual classe vocês acham que vai ser a maior parte dos dispositivos que vão estar na internet? É classe 0, isso aí. Por quê? Porque são mais baratos, né? Esse cara aqui, para você ter uma ideia, um chip que faz isso custa menos de 50 centavos. Esse aqui custa $1, e esses aqui custam mais do que 3, 4 dólares. Além disso, a gente tem as gerações de rádio. A primeira geração de rádio, o consumo era mais do que 15 mA na hora de receber. Só para comparar aqui, eu estou falando na hora de receber, né? E basicamente, o que acontece? Isso são dispositivos que normalmente são conectados à energia ou são baterias recarregáveis e grandes. Um exemplo disso é o seu celular, né? E aí o que acontece? Essa bateria aqui é uma bateria mais comum no mundo. E tem um amigo meu que importa 1 milhão dessa por ano, ele paga 3 centavos em cada um. E basicamente o que acontece? Essa bateria ela é boa para mandar 15 mA. Se você puxar 16, ela já não funciona. Então 15 mA é vamos dizer, a corrente de pico dela. Aí os fabricantes falaram, você quer essa bateria? Beleza, então vamos fazer um rádio que consome 15 mA para poder rodar com essa bateria. Fizeram essa segunda geração de rádio aí. Tem vários, quase todos os fabricantes têm um rádio nessa segunda geração, e basicamente, como você sabe que é de segunda geração, você vai lá no datasheet, vê o consumo de corrente na hora de receber, e vai falar que gasta 15 mA. Portanto, ele é adequado para operação com essa bateria. Um beacon Bluetooth com essa bateria aqui dura mais ou menos 1 ano, dependendo do modo e das configurações de operação, só para ter uma ideia. Nós temos depois a terceira geração de rádio, que os caras conseguiram melhorar a eletrônica, melhorar algumas coisas dentro do chip, fazer uns Dutch cycling no PLL e tal, e abaixar o consumo para 5 mA. Isso aqui faz com que o mesmo beacon, com essa mesma bateria, não é o mesmo beacon porque vai ser um chip de terceira geração, mas ele vai durar 3 anos. Então, basicamente, são rádios que são mais baratos que os de segunda geração, são mais modernos e consomem menos. E além disso, eles suportam coleta de energia, né? Que é basicamente você pegar energia térmica, energia solar, que é pouquíssima energia mesmo, você ficar jogando fora só para receber e transmitir. Então, basicamente, esses rádios de terceira geração habilitam que essas fontes de energia por harvesting, por coleta, sejam adequadas. E vai vindo aí a 4ª geração de rádio. Por enquanto eu só conheço 2 dispositivos no mercado que faz isso. Não vou fazer merchandising para os fabricantes, mas se alguém quiser depois me procura.
mas basicamente a gente pode esperar que o consumo vai cair para metade, mais ou menos, 3,5 mA, 3 mA. Isso aqui faz com que um beacon, usando essa bateria, naquelas mesmas configurações, dure 5 anos, alguma coisa por volta. Bom, além disso, nós temos o System on Chips. O que é o System on Chip? É um computador inteiro dentro de um chip, né? No caso, esse chip aqui, esse é o Momode, é o hardware que a gente desenvolveu aqui, em conjunto com o Inatel. Ele tem esse chip que é o CC2650, da Texas Instruments. Ele tem umas outras coisinhas aqui, tem LED, tem botão, tem os conectores, tem 2 cristais que são essenciais para funcionar. E essa antena aqui, essa é a versão antiga. Nós temos já uma versão mais nova, mas de qualquer forma, a antena está embutida na placa. E se você olhar dentro dessa piropinha aqui, desse microcontrolador, ele tem um monte de coisa. Ele tem um conversor DC-DC para economizar energia, ele tem todas as interfaces de comunicação que qualquer microcontrolador tem. Ele tem um ARM Cortex M3, que é um microcontrolador programável, onde roda a sua aplicação. Ele tem memória RAM, tem flash, e ele tem essa parte aqui que é muito legal, que é o rádio. O rádio dele, o que ele é? Ó? Ele é um Cortex M0, com uma memória RAM e a ROM dedicada para ele. Tem um modem DSP, que é capaz de gerar as formas de onda e demodular as formas de onda. E tem um PLL interno. O PLL basicamente serve para a gente escolher o canal, mudar de canal. E dentro você vê que você tem um conversor AD, e aqui está errado. Não, são 2 conversores AD, e o PLL já gera o sinal da saída. Então, basicamente, a gente liga a antena direto nesse dispositivo e ele tem um rádio. Esse rádio é o quê? Ele é Bluetooth, ele é 802.15.4, ele é Zigbee, ele é qualquer coisa que se dê para programar aqui. Então, ou seja, esse modem ele é flexível o suficiente para que esse chip consiga gerar tanto as formas de onda do Bluetooth, que é GFSK, quanto as formas de onda do 802.15.4, que é a base de todos os padrões industriais, que é um OQPSK. Então, basicamente, se você estudou o GFSK e o OQPSK, você sabe que eles são muito diferentes, ou talvez nem tanto, né? Mas, de qualquer forma, você consegue modificar o rádio somente com software. Isso aqui é um exemplo de Software Defined Radio, rádio definido por software. Às vezes você acha que isso aí é coisa do futuro, mas já é bem comum aí. E além disso, só para ilustrar, ele tem mais um outro controlador de sensor, que é um outro processador aqui dentro, programável, com sua memória RAM dedicada. E basicamente aqui a gente consegue rodar alguns algoritmos simples de processamento de sinais. Então olha só, tudo isso aqui está dentro de um chip que custa $3. Vou falar um pouco sobre a caixa preta, eu acho que todo mundo já está acostumado aqui, se alguém já viu falando, né? Ou então, se não viu, eu acho que você já está acostumado. A caixa preta é uma ideia que a gente reduz a complexidade dos sistemas abstraindo. Por exemplo, tem um monte de coisa que é super complicado, que eu não quero que você saiba como que é feito. Eu coloco tudo isso dentro de uma caixa preta e basicamente eu faço uma interface, no caso aqui essa camada de cima aqui seria interface, e essa interface é padrão. Então você não se importa com o que está aqui dentro, você sabe o que a caixa preta faz, você não sabe como ela faz, e você sabe como se comunicar com ela. Isso aqui é muito interessante porque isso, como eu falei, isso permite que você reduza a complexidade do sistema. Você está fazendo uma aplicação que vai rodar por cima aqui dessa caixa preta, você não precisa se preocupar com o que está lá dentro. Se você tiver um sistema monolítico, você basicamente vai ter que sempre estar se preocupando com as coisas que estão aqui dentro. Se eu fosse desenhar a internet hoje, né, eu desenharia nisso, e eu uso isso para explicar uma coisa que chama princípio fim a fim. E isso aqui é uma coisa muito interessante, é uma, vamos dizer assim, isso aqui é uma dádiva do nosso universo para a gente, né? Porque isso não tem só a ver com rede, isso tem a ver com comunicações sociais, isso tem a ver com tunelamento quântico, isso tem a ver com buracos de minhoca e com criação e destruição de estrelas e galáxias. Então, no final das contas, o que significa? Imagina que no 5G, os caras viram e falam assim, não vai dar para fazer tunelamento. Não precisa fazer tunelamento. Com certeza absoluta vai vir um idiota, um teimoso, e vai querer fazer o tunelamento. Se não vier, eu mesmo vou fazer. Por quê? Porque é possível. Porque é possível, os caras vão fazer tunelamento em cima do 5G, simplesmente por causa disso. E tem como bloquear? Não tem como bloquear. É isso que o princípio fim a fim quer dizer.
por mais que você tente, sempre vai ser possível você abrir uma conexão fim a fim através de alguma outra rede. Por exemplo, vamos dizer, faz de conta que o governo vai lá e manda uma lei falando que é proibido comunicação criptografada, que eu não posso comunicar com você em privado. Sempre que eu for me comunicar com você, vai ter que ser público. Tem alguma coisa que dá para eles fazerem que obriga a gente a fazer isso? Não tem nada, sabe? Só uma lei, no máximo. Porque a gente vai conseguir estabelecer um protocolo seguro e em cima dessa rede não segura, nós vamos conseguir ter a nossa rede segura. Por exemplo, você tem uma rede com perda de pacote, de datagramas, que é comum, uma rede IP, por exemplo. É possível você criar uma rede em cima dela, uma rede TCP, por exemplo, que não perde pacote, que retransmite até que não perca. Então, sempre o princípio de fim a fim vai estar disponível. Não adianta a gente querer inventar uma arquitetura de internet que não permite a gente compor aplicações em cima da infraestrutura já existente. E isso aqui foi o que trouxe a internet onde chegou hoje, né? Se a gente for inventar um novo protocolo de transporte, sei lá, o Marco CP, MCP, Marco Control Protocol. Se eu for inventar ele, eu vou precisar modificar todos os roteadores da internet, vou precisar modificar o access point que está aqui no Inatel. Não vou. Eu vou modificar o meu computador e o seu. Aí a gente vai conseguir abrir uma conexão MCP sobre IP com os requisitos do MCP. Basicamente, se você colocar a caixa preta, você vai ver que a sua aplicação está falando com a outra aplicação, não importa o que está aqui no meio, sabe? É uma caixa preta, tudo é uma caixa preta só. Então, a sua aplicação tem um link fim a fim fechado com a outra aplicação que está rodando do outro lado. E você não se importa com nada disso que está aqui embaixo ou aqui no meio. Isso que fez a internet chegar onde ela está hoje, né? Uma outra forma de colocar essa abstração de caixas pretas é colocar ela em formas de camada, né? Basicamente, você tem uma caixa preta aqui, que comunica com uma caixa preta que fica aqui no meio, comunica com uma caixa preta no meio. Um exemplo mais comum disso é o modelo OSI. Alguém sabe alguma coisa que segue o modelo OSI? Nada, né? Em todos os meus 30 anos de vida, eu nunca achei nada que seguia o modelo OSI. E eu tenho certeza que eu nunca vou achar. Mesmo que a gente tentar fazer um negócio experimental para provar que o modelo OSI funciona, nós não vamos conseguir. O modelo OSI é uma utopia. Por que ele é uma utopia? Os caras que inventaram a internet, eles não manjavam nada de rede, eles manjavam de sistema operacional. E no sistema operacional, você não tem algumas limitações que normalmente você tem na rede. Por exemplo, no sistema operacional é possível você fazer comunicação entre processos usando memória compartilhada. Isso aí faz com que a latência basicamente seja zero entre uma comunicação de um processo com o outro. Se você fizer um negócio direito, a latência pode ser zero, né? E em sistema operacional, os caras resolveram separar funcionalidades em camadas. Por exemplo, tem uma camada aqui que é responsável só pela comunicação entre processos, outra camada que é responsável pela rede, outra camada que é os drivers, e a camada de cima lá é a interface com o usuário, Graphical User Interface, ou um terminal, um Command Line Interface, qualquer coisa. Mas basicamente no sistema operacional deu muito certo separar cada funcionalidade em uma camada. Em rede não dá muito certo, porque você vai começar a perceber que existem várias funcionalidades que se repetem em várias camadas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, modelo OSI, né, não vale nada mesmo, vale só para estudo, vamos dizer, para referência, né, também não vamos tirar do currículo o modelo OSI, mas a gente... quando alguém fala assim, a internet segue o modelo OSI, meu, é falso. Se você colocar verdadeiro, vai perder um ponto, né, na prova. E basicamente como fica a internet, TCP/IP, né? Teoricamente, se a gente fosse seguir o modelo OSI mais ou menos, né, quando a gente estuda internet na escola, a gente estuda isso aqui, ó. Camada física, camada de link, camada de rede, camada de transporte e aplicação. É meio vício de linguagem a gente chamar isso em camadas, sabe? Embora o negócio siga mais ou menos uma ideia de camadas lógicas, mas não existe a camada de link. A gente tem um link estabelecido aqui da camada de transporte, a gente tem um link estabelecido aqui dentro da aplicação. Nós temos NAT e outras coisas. Então, no final das contas, como que é a internet na prática, né? A gente tem isso aqui que é VLAN, VLAN dentro de VLAN, MPLS,
IPsec, a segurança é uma coisa que deveria ter sido embutida no IP desde a concepção, não ser um remendo que foi colocado depois, sabe? E acabou que IPsec é o remendo. Nós temos camada de transporte, nós temos TLS e SSL, que é mais segurança, né? Tem segurança aqui, qual que é melhor? Você tem que usar as duas e mesmo assim não é eficaz. E aqui em cima você tem a sua aplicação. Então, por mais que a gente queira seguir o modelo OSI, que a gente tenta, o mercado força a gente a fazer outros tipos de soluções. E isso aqui, eu não sei quem falou isso, acho que ninguém falou, mas eu coloco isso como os caras que fizeram a internet, uma hora eles se tocaram e falaram, meu, a gente estava errado, sabe? Eles também eles, na minha opinião, eles não são burros, né? Eles são uns caras muito foda mesmo, porque eles conseguiram fazer um negócio que durou até hoje, né? Mas teve alguns erros de design, vamos dizer, que hoje, se eles pudessem fazer de novo, eles poderiam ter escolhido, né? Então, por isso que eu falo, a gente estava errado, né? Eu não, né? Os caras da internet. Vou dar um exemplo sobre NAT. NAT, acho que todo mundo deve saber o que é. Você faz um NAT na sua casa, você faz um NAT basicamente em qualquer ponto de acesso que acessa a internet. O que que acontece? A internet está lá e a gente não tem IP suficiente na internet. Então, basicamente, a gente coloca um computador com o mesmo IP, ó, 14.1.23.5, 14.1.23.5. Então, esse computador, ele compartilha a internet para os dispositivos que estão na rede interna aqui, do lado direito aqui da figura. Então, basicamente, se você olhar o endereço IP aí do seu computador, ele deve ser alguma coisa parecida com esse, ó, 10.00 alguma coisa, ou 192.168, ou seja, um endereço privado, endereço IP privado que não está visível, né, na internet inteira. O único cara que consegue acessar é esse aqui, que está na rede interna, e esse gateway. E basicamente esse gateway mantém tabelas de tradução de endereços de rede, e essas tabelas, basicamente, ela faz tipo uma lista de todas as conexões que estão estabelecidas a partir de cada um dos computadores da rede interna e consegue direcionar os pacotes fazendo essa conversão de endereço IP adequadamente. Bom, isso aqui é o que você entende por NAT hoje, né? É o que rola na sua casa, sabe? Mas na verdade NAT rola em outros níveis também e é muito mais comum do que a gente imagina. Dizem que com o IPv6 o NAT vai desaparecer, porque não vai ter mais escassez de endereço e basicamente nós vamos conseguir que todos os hosts que estão aqui falam com a internet direto, sem precisar passar por... Vai passar por um gateway, né? Mas não é um gateway que faz tradução de endereço de rede. Aí vai ser possível esses caras falar com cada computador aqui na internet e vice-versa. Só que NAT acontece em outros níveis da rede. O que é NAT? É tradução de endereço de rede. Então esquece tudo que você sabe sobre rede e vamos tentar analisar todos os pontos onde acontece tradução de endereço de rede. O primeiro ponto é o NAPT, Network Address and Port Translation, que é basicamente esse exemplo aqui. Você tem outra, 6 in 4, que é túnel, 624, que é túnel, IPv6, Teredo, IPv6 convertendo para IPv4, em rede de VPN. Toda vez que você faz uma VPN, você vai precisar fazer algum tipo de conversão de endereço de rede. Quando você faz DNS, você está convertendo endereço de rede, você está convertendo um hostname em um endereço IP. E por que não um DNS não é um tipo de NAT? O hostname não é um endereço de rede? O IP também não é um endereço de rede? ARP. O que a ARP faz? ARP, se você abrir aí seu terminal do Windows, digitar ARP-A, vai aparecer a tabela ARP. O que a tabela ARP faz? Ela mapeia cada endereço IP da rede local em um endereço Ethernet. E ele roda um protocolo que chama Address Resolution Protocol, que é basicamente os nós ficam mandando pacote entre eles dentro da rede local para descobrir qual é o MAC de tal IP. Esse é um pacote de ARP, né? Qual o MAC do IP tal? Aí alguém, ou o próprio cara, vai lá e responde, ó, o IP tal está no MAC tal. Então roda todo um esquema. Aliás, esse esquema tem falhas de segurança absurdas, né? Mas de qualquer forma, ele é um NAT, ele é uma conversão de endereço de rede. 6LoWPAN eu já falei, nas últimas 10 vezes que eu falei, eu tinha um slide sobre 6LoWPAN, hoje eu tirei, mas basicamente IPv6 o pacote é muito grande para a gente conseguir rodar no pacote 802.15.4.
IPv6 precisa de 1280 bytes, no mínimo, o tamanho do pacote, e o 802.15.4 é no máximo 128 bytes. Então os caras precisam dar um jeito de enfiar esse pacote de 1280 em 128 bytes, sem ficar fragmentando, né? Então os caras fazem uma conversão de endereço de rede, basicamente. Eu não preciso mandar o IPv6 nessa rede, né? Eu mando só o MAC address, em algum lugar vai ter umas tabelas que converte de MAC address para endereço IP, e, bom, internamente não importa como funciona, né? Mas a ideia é que 6LoWPAN também é NAT. Aí você colocar no Google aí 6LoWPAN é NAT, acho que não vai achar nenhum resultado, né? MPLS também, MPLS é um negócio que os caras fazem para criar redes virtuais em cima de uma rede IP. E nova gens aqui, talvez só para cutucar o Albert ali, o GIRS, né, que é o Generic Indirection Resolution System, basicamente ele é um sistema que resolve em direções. Então ele também é um tipo de NAT. Ele tem Software Defined Everything. Software Defined Everything, o que é? Basicamente, tudo que dá para controlar por software, a gente controla por software. Aí entra Software Defined Networking, TCP, UDP é Software Defined Network. Se eu quiser criar um TCP, modificar ele, eu simplesmente vou modificar software, não vou modificar nenhum tipo de hardware. VPN também. O que você faz para ter uma VPN? Você precisa comprar um roteador da Cisco, você instala um programa no seu celular, instala um programa no seu computador, pau, está criada a VPN. RPL, DVR, OSPF, MPLS, BGP são protocolos e algoritmos de roteamento e basicamente é tudo software defined, não tem nada de hardware aí. Todos os tipos de rede, Bluetooth Low Energy, Zigbee, IP, tudo, todos os hardwares que existem hoje, eles são tão flexíveis a ponto de você conseguir programar tudo por software. E a gente tem Software Defined Radio também, que é a mesma coisa, só que ao invés de você definir a rede por software, você está definindo os parâmetros de comunicação do rádio. Então a gente tem os SOCs de Low Power RF, como exemplo que eu dei, rádio cognitivo, que seria um rádio que entende o ambiente que ele está e consegue escolher os melhores parâmetros de operação, e SDB, que é o Sistema Brasileiro de TV Digital, também é software defined, você consegue fazer modificações na camada física pela programação lá, sabe? Se o Jornal Nacional quiser mandar um ângulo novo de câmera somente para celular na frequência tal, eles mandam um pacote lá de controle, de configuração do transmissor, e aí a camada física ela é modificada de acordo com os requisitos da aplicação. 4G, 5G, né? Antigamente você ia mudar de 2G para 2.5G, os caras tinham que trocar o seu equipamento. Hoje eles fazem uma atualização de software, pronto, sabe? Então, aqui eu vou aproveitar o gancho e vou falar como que elimina fragmentação numa rede, né? O único jeito é ter uma rede software defined, que eu vou conseguir contar para a aplicação qual é o tamanho máximo do payload que ela pode mandar, do SDU que ela pode mandar. E basicamente a aplicação vai ter conhecimento do contexto que ela está. O Albert chama isso de Context Awareness, um nome muito bom. A aplicação sabe o contexto que ela participa. Qual que é o contexto? Eu faço parte de uma rede horrorosa lá que só suporta 128 bytes no payload. Acabou. Eu faço parte de uma rede Wi-Fi. Eu estou conectado numa rede com VLAN, com PPP-UENO e Ethernet, não sei o quê, e aí o meu MTU é 1492. Se a aplicação souber qual é o MTU, ela consegue minimizar a fragmentação. E tem dois jeitos da aplicação saber o MTU. Uma é ela tentar descobrir, né? Vai mandando pacote cada vez maior até dar pau, até fragmentar. Ou, de algum jeito, o sistema, o framework, exporta essa informação para a aplicação. Como se as camadas de baixo fossem exportando para cima. Virtualização de rede são duas coisas. Slicing, que é basicamente a gente pegar um meio e conseguir compartilhar entre várias pessoas, entre vários usuários. E overlay, que é rodar uma rede em cima da outra. Os exemplos principais de overlay é TCP é overlay, TCP é virtualização de rede, TCP cria um link virtual em cima de uma rede IP, UDP também, VPN, IP sobre IP e algumas coisas aí. Nós estamos rodando em algumas aplicações das coisas RIME sobre 802.15.4 6LoWPAN, BLE sobre 802.15.4 6LoWPAN, 802.15.4 sobre 802.15.4, BLE sobre Wi-Fi.
Então, aqui a imaginação é o limite. Essa é uma arquitetura alternativa para a internet, é a que eu mais estudei dessas, junto com Nova Gênesis. E basicamente o que o Rina fala é que você tem todas essas funcionalidades, porém você não está certo em separar cada camada por funcionalidade. Cada camada tem todas as funcionalidades da rede. E basicamente as funcionalidades ele divide os grupos. Essas do lado esquerdo aqui são as que são mais data intensive, e as do lado direito ela é mais flow intensive. Então, vou dar uns exemplos aqui, ó. Delimitação do SDU, você precisa saber quando a mensagem termina e começa. Transferência de dado, relay, multiplexação, proteção, que é criptografar, assinar digitalmente. Basicamente isso aqui, cada byte, cada bit que passa pelo sistema tem que passar por isso aqui. Aqui já é mais um controle de transferência de dados, né? Então tem retransmissão, controle de fluxo. Então isso aqui você vê que não usa toda hora, né? Usa um pouquinho menos, mas ainda usa quase toda hora. E aqui, basicamente, a gente tem as coisas que não usa quase nunca, que é provisionamento para entrar, vou aceitar um usuário na rede ou não, eu vou alocar um fluxo, vou alocar recurso. Então isso aqui, basicamente, toda vez que abre uma conexão, toda vez que precisa fazer alguma manipulação nas configurações da rede, a gente usa esses recursos aí. E aí, no final das contas, uma rede RINA, ela não importa, né? A gente tem, as camadas vão sendo criadas e subtraídas, vamos dizer, dinamicamente. Então, para isso aqui é uma aplicação, ela está rodando em cima de uma rede de local, e essa aqui que seria a rede global, tá vendo? Uma rede que todos os nós fazem parte. E aí, por acaso, lá no meio, lá no backbone, a gente tem um link de fibra ótica, sei lá, que precisa de uma adaptação. Então, isso aqui não importa. O cara que está aqui, ó, para ele acha que tem só 3 camadas, mas na verdade teve 4, né? Teve mais uma camada para baixo. E uma rede RINA é basicamente isso, onde cada camada tem todas as funcionalidades. Quem quiser aprender mais, leia esse livro aí, eu recomendo muito ler esse livro. Não é igual o livro do Tannenbaum lá, que fala das tecnologias existentes. Isso aí é um livro que ele introduz uma teoria nova de rede, né? Foi escrito por esse cara que chama John Day, tem aqui na biblioteca do Inatel. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho 2 cópias. E eu vou usar esse slide aqui para dar os exemplos reais das redes que nós estamos rodando hoje, que fazem virtualização. O primeiro exemplo é o que a gente está chamando de Indoor Location. É basicamente uma rede de dispositivos Wi-Fi com scanners Bluetooth. Então, vamos pensar que aqui os nozinhos brancos seriam dispositivos Bluetooth, beacons, sei lá, beacons, celulares, alguns tags, né, modes. E basicamente esses dispositivos Bluetooth eles comunicam com os scanners, que seriam esses laranjas aqui e esse azul também. E esses caras comunicam por Wi-Fi até o gateway, até a nuvem, até a plataforma. Apaga agora tudo que eu falei, vou dar um outro exemplo usando a mesma imagem, né? A versão 2 desse location chama Outdoor Location, e basicamente a gente tem os dispositivos Bluetooth aqui, ou dispositivos beacons industriais. Esses nós laranjas e os azuis montam uma rede 6LoWPAN, que é a rede do Smart Campus do Inatel, basicamente, e não tem Wi-Fi, né? Esses caras falam com o Border Router, que seria esse roteador de borda, e daqui para cima tem o Wi-Fi ou Ethernet. Então, basicamente, ó, a gente tem uma rede que é Bluetooth comunicando com 6LoWPAN, que comunica com Wi-Fi, Ethernet e HTTP. Vai bater lá no servidor. Vou dar um último exemplo aqui. Esse dispositivo aqui podia ser qualquer coisa. Ele pode ser, por exemplo, a solução de estacionamento. Esse cara aqui, ele não roda IP. Esse cara aqui, ele é um cara burrinho que custa nada. E ele fica lá transmitindo simplesmente um ping, assim, plá, 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 falando se o carro está no lugar ou não. E basicamente esse cara não faz parte da nossa rede mesh. Ele é simplesmente um nó que fica mandando a leitura. E esses caras laranja são os caras que estão nos postes aqui do Smart Campus, e eles têm uma função de montar uma rede mesh entre eles e tem também de escanear o estado desses caras aqui. Então você vê que no mesmo slide aí eu dei 3 exemplos de Bluetooth sobre Wi-Fi, Bluetooth sobre 802.15.4 e 802.15.4 sobre 802.15.4. Isso é possível por quê? Porque os nós, principalmente esses nós aqui, eles são flexíveis. Eles
basicamente tudo é definido por software. Tudo que a gente faz é definido por software. Bom, uma das coisas eu falei no começo, nós somos uma empresa que cria soluções sob medida de conectividade para a internet das coisas. Quem quiser, vocês estão convidados a visitar a gente lá, fica na sala 10 e 9 da incubadora daqui do Inatel. Obrigado. Bom, alguém gostaria de proferir alguma pergunta ao nosso colega Marcos a respeito da apresentação que ele fez? Alguma curiosidade? Bom. Eu vejo esse negócio todo dia lá com essa. Eu vejo ele falando. Legal sua apresentação, Marcos. Tem muita energia na sua apresentação e muito conteúdo também. Duas coisas. Primeiro, a questão do padrão único, né? Eu acho que você não pode ignorar o contexto onde essa tecnologia está inserida. Por exemplo, se eu perguntar para você quantos browsers você usa, qual e-mail que você usa, entendeu? Então, dentro de um contexto business to public, né? Em geral, há convergência de padrão único, com poucos padrões. No modelo business to business, que aí não, aí é o cliente diferente, cada um. Então, assim, por exemplo, rede industrial. Poderia muito bem convergir com a internet. Está convergindo devagar, mas, entendeu? Cada um tem seu nicho ali, preserva aquilo, tá? Mas nesses modelos de trato com o público, em geral, eles convergem com o outro. Então, só para colocar num contexto onde a relação entre os elementos aí importa. Né? Um outro tópico que eu queria que você discutisse rapidinho, você colocou para mim uma rede mesh e uma rede estrela lá, né? Qual o custo para você em termos de criar a mesh, ou seja, gerenciar as várias conexões, em função da limitação do seu hardware? É um problema ou não é um problema? Porque existem soluções intermediárias e boas entre as duas. Eu acho que, assim, a hora que você fala problema, eu penso em oportunidade, né? Porque toda vez que a gente fala, não, Zigbee não serve para automação industrial. Se você for analisar, isso na verdade é um problema, que a gente não pode usar Zigbee para automação industrial, porque o cliente não quer, porque não tem nenhuma justificativa, mas, por outro lado, isso é uma oportunidade da gente tentar achar um padrão mais adequado para aquela aplicação específica. Eu acho que soluções híbridas tem, eu dou aqueles exemplos como um extremo de o que seria uma solução LPWAN e o que seria uma solução WPAN, mas com certeza os custos de gestão dessas redes são diferentes, né? No LPWAN você pode esperar que você vai ter que comprar uma base cara, vai ter que ter torre, vai ter que ligar na energia e tal, e os nós finais eles vão ser baratinhos. E numa rede WPAN você pode esperar que você não tem central, a sua central é um nó qualquer, e basicamente o preço dos nós não é baratinho, é barato, mas você não tem esse custo central aí. A segunda coisa que eu comparo as duas é que uma rede mesh ela tem a capacidade muito maior do que uma rede LPWAN. Porque a rede mesh você consegue fazer vários caras, você consegue fazer slicing na rede, você tem muito mais margem para fazer o fatiamento da rede. E numa rede LPWAN você tem também essa margem, só que ela é muito menor. Minha questão é mais, tudo bem que a mesh é melhor, mas ela tem um custo, para um elemento limitado de processamento, gerenciar todos esses links. Se você puder reduzir e manter a mesma performance, né? Eu concordo que tem um custo diferente. Eu não sei se esse custo é efetivamente maior. Depende da rede, depende do número de nós. Você falar, eu vou querer colocar 10 mil nós aqui numa rede mesh. Você vai ter problemas. Por outro lado, se você quiser colocar 10 mil nós numa rede LPWAN, você vai ter outros tipos de problema. E eu acho que o custo para gerenciar isso em qualquer uma das duas arquiteturas vai chegar uma hora que ele vai ser impeditivo. E a solução ideal é uma híbrida, na verdade. Eu só quero sugerir que há soluções de teoria de gráficos, por exemplo, que resolvem bem esse tipo de problema que pode ser aproveitado. Mas isso, assim, se a gente olhar naquela funcionalidade lá, em todas as funcionalidades da camada de rede que eu mostrei aqui, né? Isso que você está falando roda aqui, ó. Então é uma coisa que não roda quase nunca, sabe? Por exemplo, mudar a topologia da rede, a gente não precisa fazer a cada 1 segundo. Você vai que os nós demora 10 minutos para processar a nova topologia.
Não tem problema, a gente muda a cada 10 minutos. Vai ser uma característica dessa rede, que ela vai demorar 10 minutos para se autocurar, mas é uma questão. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui centralizado. Eu posso fazer tudo num computador, na nuvem, e aí simplesmente por SDN eu mando a configuração de cada nó com tabelas de encaminhamento, tabelas de roteamento. Então, basicamente, isso é contornável, sabe? A gente quer reduzir o processamento dos nós, né? Basicamente, a gente só faz processamento nos nós finais se for para reduzir o tamanho do payload. Eu vou dar um exemplo. Tem uma aplicação que a gente fez que detecta se o dispositivo está ligado ou desligado. Na hora, é um sensor de corrente que mede se está ligado ou desligado. Então, na época que a gente pegou essa aplicação, o cara estava transmitindo a leitura do sensor de corrente de 1 em 1 segundo. E quando a gente foi passar isso para a operação com bateria, eu falei para o cara que mandar 1 em 1 segundo o pacote não ia durar nem um dia a bateria. Então, o que a gente fez? Nós modificamos esse algoritmo para ele mandar só um pacote na hora que liga e um pacote na hora que desliga. Então, eu digo que assim, o processamento foi feito no nó em prol de reduzir o número de mensagens trocadas na comunicação. Agora, fazer processamento para, sei lá, vou normalizar esse dado aqui, vou contextualizar ele aqui, vou fazer um analytics no nó, é possível, eu acho que é possível sim, talvez tenha alguma aplicação que requer isso, mas a princípio a gente pode jogar tudo para o gateway, jogar tudo para a nuvem, né, e fazer o processamento centralizado em outro lugar. Né? Mas as suas questões aí são muito pertinentes mesmo. Eu reitero que o meu objetivo aqui é aumentar as dúvidas de vocês e não resolver. Se eu conseguir fazer isso, valeu. A última pergunta ali. Bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, parabenizar. Parabéns, sou fã desse tipo de iniciativa. Concordo com o Moisés, sua apresentação é muito energética. E de fato não é uma pergunta, é chamar a atenção naquele desenho que você faz no modelo OZ lá com o bolo, que eu achei sensacional, acho que é ótimo para ter uma ideia. Quando você fala que nunca viu isso implementado, tem uma pequena, quando você fala da internet, tem uma pequena confusão, porque quando a gente fala de modelo é uma abstração, né? Você pega uma abstração da realidade, uma caricatura quase. É um target, né? Isso. E a arquitetura é, digamos, uma instância, né? Você escolhe. Você pega a máquina, por exemplo, lá, raramente você vai encontrar uma. Aliás, não tem uma máquina com 6 camadas. E na rede houve casos, né? A SNA, a IBM fez uma rede de 7 camadas. A General Motors fez uma rede de 7 camadas. Eu digo assim, não, assim, na realidade não vou entrar na polêmica, só assim, uma coisa é o modelo. Camadas existem. Se a gente vai implementar ou não, a camada, tem um artigo do Vissers, meados dos anos 80, muito interessante, sobre a abstração das camadas, muito interessante. Todo aluno deveria ler, porque ela existe. Você pega o inferno de Dante, tem camadas, camadas existem. O ato do Born tem camadas, né? Camadas existem. Sim, eu não estou, desculpa, eu não estou questionando que as camadas não existam, eu estou aqui questionando duas coisas. A primeira são 7 camadas, da onde que tirou que são 7, sendo que às vezes dá para fazer com 4, com 6, com 5. E a outra coisa, que é o que eu estou questionando mais sobre o modelo OZ, concordo que o modelo é só uma referência, não dá para implementar, é só para a gente mirar, a gente pode talvez até chegar muito próximo dele, mas mesmo assim, essas redes que você está falando eu não conheço detalhadamente, mas eu tenho certeza que as funcionalidades não são bem separadas por camada. Eu vou dar um exemplo. Em Wi-Fi você tem retransmissão. O roteador Wi-Fi faz retransmissão na camada de link, na camada MAC. Então, a camada de link não deveria fazer retransmissão, é a camada de transporte que deveria fazer retransmissão. Mas e aí? A camada de transporte não deveria fazer endereçamento, mas você tem o número de porta do TCP. Então, no final das contas, por mais que a gente consiga talvez até ter uma rede com 7 camadas, conseguir separar mais ou menos a funcionalidade em cada camada, vai ter algumas funcionalidades repetidas, algumas funcionalidades meio perdidas, e eu falo isso, na verdade, para mostrar a sacada do John Day de que não são 7 camadas, é uma camada só, que se repete indefinidamente quantas vezes for necessário para criar. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o que você falou, que o modelo OSI
Ele é simplesmente um modelo. Antes eu botava uma foto do Ozzy aqui, sabe? Para falar Ozzy, né? Mas agora não, agora eu pego mais leve um pouquinho na hora de falar mal do modelo Ozzy, né? E realmente, assim, eu falo mal para ilustrar. Como eu até coloquei um parênteses lá, eu acho que ele deve continuar sendo estudado, a gente deve continuar mirando nele e usando como referência, porém ele não é funcional, ele é teórico, na minha opinião. Tem um outro livro de John Day, né, que é sobre arquitetura, que merece ser lido por todos também, que é um antes desse daí, que fala só sobre arquitetura, muito interessante. Eu acho que a gente não pode confundir a idiosincrasias de implementação com aspectos do modelo, porque, por exemplo, hoje em dia o marketing é desnecessário. Isso é um problema seríssimo que nós temos com todos os projetos de internet do futuro, de arquitetura alternativa à internet. Porque, assim, não existe uma teoria de redes, uma teoria de arquitetura de rede. Eu poderia dizer que esse livro do John Day aí é o start de uma teoria de rede, sabe? Eu recomendo todo mundo ler mesmo. Acho que isso me confundiu muito mais. Quando eu entrei aqui no mestrado, eu achei que eu manjava de TCP/IP. Depois que eu conheci os professores aqui, o Brito, e que eu li esse livro aí, eu vi que eu não sei nada mesmo, né? E o que esse livro fez, na minha opinião, pelo menos para mim, foi, no mínimo, normalizar uma terminologia para a gente discutir sobre rede. E ele nem fala sobre RINA aí. Ele fala, sei lá, um capítulo só ele fala sobre RINA. Na verdade, aí ele está falando sobre padrões que se repetem e contando histórias, né, de como se criou a internet, e basicamente nem tudo que ele falou é verdade, algumas coisas ele está viajando, e o pior é que, assim, se você quiser ver sobre o RINA, o melhor é você ir no projeto Irati ou no projeto Pristine, que são implementações ruins ainda, me ouso dizer, são implementações subótimas do RINA, e aí é isso que a gente tem, sabe? Então eu acho que daqui a alguns anos, talvez, a gente vai ter analisado Xia, RINA, Nova Gênesis, né, TINF, todos esses padrões, essas propostas alternativas, e nós vamos ter, no mínimo, um entendimento diferente sobre como que se monta uma teoria de redes apoiada em probabilidade, em grafos, em alocação de recursos, em otimização, que é o que nós estamos falando, né? E, basicamente, repito o que você disse, é muito difícil a gente conseguir separar o que é rede genérico e o que é uma implementação específica do Irati ou do Nova Gênesis ou do que for, né? Mas em alguns anos eu acho que a gente vai ter esse touch aí. Só uma justiça também, o Tannenbaum, na segunda edição, infelizmente eles fizeram em edições, então hoje é muito difícil encontrar, mas a segunda edição ela deveria ser ele discute os aspectos filosóficos. Por que da física, por que do massa, por que da... É muito interessante. Infelizmente. Eu acho que, assim, alguém podia escrever um livro aí, os grandes pensadores da sala, podia escrever um livro sobre filosofia de rede, né? Filosofia da informação. Eu, sei lá, perdi a conta de quantas horas eu discuti com o Albert sobre isso. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa discutindo sobre DNS, filosofia do DNS, e a gente termina falando sobre buracos negros e sabe, teorema da teoria holográfica, esse tipo de coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado para ver o que é tangível, né, dessas teorias e o que é viagem, né? Eu gosto da viagem, eu acho legal associar as coisas que não tem nada a ver. Acho que no final das contas tudo está relacionado de algum jeito, mas de qualquer forma falta muito material sobre teoria de rede, sobre filosofia de rede. Eu diria que esse livro aí, na minha opinião, é o start, sabe? É o ponto. Recomendo todo mundo a leitura mesmo. A teoria define o que pode ser observado, né? Então, parabéns.